Olá, nós estamos começando nosso primeiro 15 minutos de vida de 2012 e eu quero compartilhar com você, nós vamos compartilhar, uma passagem que está lá em 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: porque tenho para mim que Deus pôs a nós, apóstolos, vamos de novo, versículo 9 do capítulo 4. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos amados, como meus filhos amados. Versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios ou pedagogos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Então, isso, exatamente, versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa explanação, em nome de Jesus. Amados, estamos começando mais um ciclo, mais uma divisão do tempo que é feita pelos homens, e nesse tempo, a gente sempre costuma indagar a Deus: Senhor, o que tu quer para mim nesse tempo? O que o Senhor pretende? Como o Senhor pretende que eu faça a tua obra? E Deus me confirmou mais uma vez acerca dos 15 minutos de vida. Eu tenho certeza que tem sido bênção para muitos, e eu sei que o Senhor verdadeiramente vai falar ao nosso coração nesse instante. O que a gente vai propor aqui nesses 15 minutos de vida é um paralelo entre os apóstolos de antigamente e os apóstolos de hoje. Nós temos visto o renascimento, se é que assim a gente pode chamar, do ministério apostólico nos dias de hoje. Desde a década de 90, mais ou menos, início, meado da década de 90 para cá, nós temos visto o renascimento do ministério apostólico, as igrejas apostólicas e tudo mais. Pois bem, eu quero deixar bem claro, eu creio no ministério apostólico, é um dos ministérios que Cristo designou para a sua igreja. Eu não tenho como não crer, porque se eu não crer, eu vou contra a Bíblia. Só que há um equívoco hoje que nós precisamos esclarecer. E Deus, para a glória do seu nome, tem levantado pessoas
para esclarecer grandes equívocos. Né? E o 15 Minutos de Vida é um canal para isso. Né? E eu quero aproveitar esse momento e deixar aqui, se Deus também tem te dado grandes coisas, grandes revelações da palavra do Senhor, grandes ou pequenas, né? Porque se Deus deu, é grande, mesmo que você considere pequena, sabe, se comunica. Você que tem a minha comunidade no Facebook, meu nome é Daniel Garcia, no Facebook, me procura, Rio de Janeiro, né? Daniel Garcia. Você que quer um e-mail, anota aí, backup certificado, né? BACUP, BAC com B-A, e agora, vamos lá, B-A-C-K-U-P, BACUP certificado, backup certificado, @gmail.com. É esse o nosso e-mail. Se comunique conosco, backupcertificado, @gmail.com. Se comunique conosco. Você que Deus também tem revelado, você que tem gostado ou que não tem gostado dos 15 minutos de vida, sabe, se expressa. Eu gosto de compartilhar, né? A sabedoria de Deus, ela só é sabedoria de Deus se for compartilhada, porque ela vem para edificação mútua. Né? O ser igreja é isso, é termos essa edificação mútua. Então, falando acerca dessa passagem, o que a gente quer propor aqui é um paralelo entre os apóstolos de antigamente, os apóstolos da era de Jesus Cristo, os apóstolos que vieram logo na fundação da igreja, lá depois de Atos 2, né, com a descida do Espírito Santo, e ali foram pregar em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Propor um paralelo entre essa galera antiga, né, esse pessoal apostólico antigo, e a galera apostólica de hoje. Infelizmente, nós temos visto algumas coisas que destoam do chamado apostólico original, bíblico, com o chamado apostólico de hoje. Em primeiro lugar, a proposta do chamado apostólico. Para que é o chamado apostólico? O chamado apostólico primeiro, apóstolo quer dizer enviado, né? Então o apóstolo, ele é enviado pelo povo de Deus a um determinado lugar, pelo povo de Deus e pelo próprio Deus a um determinado lugar. E aí ele foi enviado àquele determinado lugar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma igreja. Jesus Cristo já abriu a igreja há mais de 2000 anos atrás. Apóstolo não abre a igreja, não funda a igreja. Certo? Jesus Cristo já começou a igreja há mais de 2000 anos atrás, quando ele foi assunto aos céus e desceu o poder lá em Atos 2, a igreja já começou. E nunca mais parou. Certo? Então, o que o apóstolo vai fazer? Para que a gente possa entender a função do apóstolo, nós temos que entender o que é igreja. Igreja vai muito além do que 4 paredes e uma programação semanal e uma divisão por departamentos. Vai muito além disso, muito além disso. Eu não quero entrar no mérito do que é igreja hoje. Eu quero entrar no mérito da igreja bíblica, da igreja que começou a ser desenhada lá em Atos 2, certo? Então, o que era a igreja? Era uma comunidade de pessoas que tinha uma crença em comum. E essa crença em comum os fazia ter tudo em comum. Porque se nós formos ver lá em Atos 2, a palavra vai dizer que dos que criam era um a mente, o coração, e estavam sempre juntos, iam de casa em casa, partindo pão com alegria e singeleza de coração, e Deus fazia muitos sinais e prodígios pela mão dos apóstolos, mas lá na frente você vai ver que ele fazia também pela mão dos diáconos. Estevão era diácono e fazia milagres, então milagre não é só para apóstolo, certo? Naquele momento, Deus fazia pelas mãos dos apóstolos, porque foram eles que Deus designou para implantar a igreja. Mas a partir do momento que a igreja foi implantada,
Deus quer que a igreja flua. E que todos façam milagres. E que todos sejam sacerdotes. Correto? Porque Cristo morreu na cruz para isso. Apocalipse 1, se eu não me engano, de 6 a 8, diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes. Eu, você, o teu irmão do lado que crê em Cristo, aquela irmãzinha simplesinha sentada no banco que crê em Cristo, nós somos sacerdotes. A crença em Cristo, a obediência à palavra de Deus, o conhecimento do amor de Cristo, a vivência na palavra de Deus, nos dá o status espiritual, vamos dizer assim. A posição, status não tem nada a ver com jactância, com imponência. Status é posição. A posição espiritual de sacerdote, certo? Mas entendendo o que é a igreja. Igreja é um modelo de comunidade a ser implantado em uma certa sociedade. E essa é a função do apóstolo. Levar esse modelo de comunidade a uma determinada sociedade. E aí, quem vai ser pastor, quem vai ser profeta, quem vai ser mestre, isso daí o tempo de vida da igreja vai dizendo, porque as pessoas vão vivendo em comunidade. Nada de ninguém, tudo é de todos. Percebe como a proposta original de Jesus Cristo está distante do que a gente conhece hoje por igreja, bem distante. Porque o que é meu, eu ainda não consigo que seja de todos. Eu e você não conseguimos conceber ainda isso. Para a glória de Deus e com muito esforço, eu estou procurando entender e estou procurando viver isso. Mas isso ainda não é verdade na nossa vida. Não adianta a gente dizer que é, ser hipócrita de dizer que é, porque ainda não é. Embora eu tenha um desejo profundo de que seja, e eu tenho certeza que muito em breve vai chegar a ser. Mas ainda não é. E no geral, como igreja, isso está muito distante. Certo? Então, comunidade, igreja é forma de comunidade, a forma de comunidade em que vivem os cristãos, os que seguem a Cristo, os que creem em Cristo, os que creem na palavra, os que comungam dos ideais de Jesus Cristo. Certo? Isso é igreja. Igreja não é um lugar onde se vai, é uma forma como se vive. E eu só vou aprender como vivo dessa forma tendo contato com Jesus Cristo, através da palavra, que é o próprio Jesus Cristo encadernado. João 1 diz, glória a Deus, aleluia, glória a Deus por isso. João 1 diz, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, nada, sem ele nada do que foi feito se fez, por ele se fizeram todas as coisas, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Certo? Então está aqui o verbo. Esse é o verbo. Isso aqui é o verbo. Eu tenho que ter contato com o verbo, com Jesus Cristo, para que eu possa aprender como se vive acerca de igreja. E aí eu vou entender o que é a oferta da igreja. Certo? Você quer entender o que é a oferta da igreja? Vamos lá, 2 Coríntios 8, 9 e 10. Ali está se falando como se retira a oferta para a igreja, quem leva a oferta, quem presta conta, qual a recompensa espiritual e material que se tem acerca da oferta. E aí você lê esse 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo ou se é 2 Coríntios. Só para não te falar besteira. É 2 Coríntios 8, 9 e 10. Você lê 2 Coríntios 8, 9 e 10, você vai ver que a proposta de oferta da igreja como Cristo concebeu é completamente diferente da proposta de oferta que se tem hoje. Não tem nada a ver. Certo? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque nós já cumprimos os 15 minutos, e eu vou continuar falando no próximo vídeo. Só um instantinho que a gente volta já já.